inclusive na agricultura, como principal agente da mudança do uso do solo, como você colocou a questão do desmatamento, e assim, as estratégias para que a gente possa seguir nessa alternativa que é usar as pastagens degradadas como área de expansão de lavoura. Ou não, você acha que, pela tua experiência, que esse é o caminho certo? E mais do que isso, se for certo, que parece ser, nem toda pastagem, né, ela é apta para fazer agricultura. Como é que eu separo isso? Como é que você imaginaria um projeto em que a gente teria que fracionar essa área em função da sua aptidão agrícola? Bom, primeiro eu acredito piamente, eu venho trabalhando com isso, né? E assim, eu me especializei nisso nos últimos 25 anos e acredito piamente que essa é a solução. Então, né, é louvável essa ação do governo em criar esse decreto, reunir esse grupo, né, de expertises com suporte da Embrapa, universidades, empresas, etc., para fazer aquilo que o Edu acabou de falar. O caminho é esse. Nós queremos produção de alimentos porque nós precisamos do alimento. Todo mundo precisa de alimento, certo? Nós precisamos de computador, precisamos de celular, precisamos de um monte de coisa, de carro para locomoção, ou avião, ou sei lá o quê, mas até dá para ficar sem o celular, mas sem alimento não dá para ficar. Então nós precisamos aumentar essa produção, né, intensificar, então tornar mais eficientes os sistemas, com menos recursos. Agora, como que nós vamos fazer isso? Nós comentamos antes aqui de iniciar que a gente tem, né, talvez aí 170 milhões de hectares de pastagem no Brasil, tem 110 de pastagem cultivada, né, e segundo levantamentos a gente tem 60%, 70% disso em estágio de degradação. Quer dizer, está perdendo a produtividade, a capacidade de suporte dos animais. Então, é um declínio, né? É um avião que está pousando. Ele está descendo, descendo, descendo. Se você não frear isso, né, ele vai acabar esborrachando lá no chão. Então, é necessário que, primeiro de tudo, seja feito um diagnóstico. Perfeito. E que isso já está sendo feito pelo Ministério, pela Embrapa, certo? Identificar qual é a situação real das áreas de pastagem degradada. O Brasil é um continente, certo? É muito difícil. No período das secas aqui no Brasil Central, há um declínio, né? A produção de forragem, a gente estuda lá, né? Você lembra que no período que não tem chuva, não tem produção de forragem. Nós temos que estocar a forragem, na verdade, para fornecer para os animais, porque a vaca e o boi comem todo dia. Então, eu preciso fazer essa reserva de comida. Mas no campo, na pastagem, o nosso boi é um boi verde que come capim. Sim. Lá no campo. Mas não tem produção na entre-safra, e eu vou dizer que essa pastagem está degradada? Não, não posso, porque não há produção. Então, se eu vou fazer esse levantamento, como está sendo feito por satélite, eu tenho que fazer uma verificação disso. Sim. Então, e felizmente nós temos todas essas ferramentas na mão. Então, é um refinamento, certo? Melhorar a escala, que o Brasil precisa melhorar nessa parte do mapeamento. Né? A gente tem uma escala muito ampla, nós precisamos botar uma lupa. E mais no detalhe. E mais no detalhe. E quando a gente, né, fazer essa correlação de imagem com a situação real, a gente pode chegar realmente, né, no que se estima, porque tem uma base para isso, e olhar, ó, nós temos 50 milhões, ou 40 milhões, ou 35 milhões de hectares. Que dá para fazer alguma coisa inteligente. Que dá. Não sei se total dessa área dá para fazer agricultura, mas grande parte está. Por quê? Porque grande parte dessas pastagens cultivadas estão no cerrado. E o cerrado, né, tem essa questão favorável de relevo, de precipitação, de temperatura, então é mecanizável. Tem uma série de vantagens competitivas e comparativas que a gente já usa na pecuária e já usa na agricultura. Perfeito. Então, é uma questão, né, de um planejamento estratégico, de uma política, porque vai demandar uma série de itens. E também comentávamos antes aqui, vai crédito, que ele já disse que tem o dinheiro sobrando, tá aí. o dinheiro está aí. Mas tem as 3 letrinhas do desafio, o ESG. Isso é bastante complexo implementar isso no Brasil. E nós temos que fazer isso num tempo muito curto.